Estamos de volta com o Real Time desta sexta-feira, às 11 horas e 16 minutos. O spread bancário no Brasil chegou a 20,3 pontos percentuais. Mesmo com uma pequena retração no mês, o índice subiu 1,7% em 12 meses. Especialistas dizem que esse descolamento entre a Selic e o crédito mostra que o problema vai além da taxa básica. E sobre este assunto eu converso agora com o Wagner Moraes, ele que é CEO da ANS Partners. Muito boa tarde, ou melhor, bom dia ainda, né, Wagner? Seja bem-vindo aqui ao Real Time, tudo bem? Sim, muito bom dia, tudo ótimo, agradeço muito, Eric, obrigado. Nós que agradecemos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ô Wagner, o spread bancário chegou a 20,3 pontos, né? A gente sabe que o spread é aquela diferença que o banco cobra do cliente para emprestar o dinheiro e do que ele paga para captar aí o recurso. O que esse número, então, revela sobre o crédito no Brasil? Isso revela, de fato, um quadro, eu diria que merece uma atenção assim, muito grande. Mas antes, vamos entender exatamente o que interfere diretamente na precificação das operações de crédito, ou seja, é o custo básico do dinheiro, mais a perda potencial em cima de cada operação, né? E, logicamente, esse spread bancário mínimo que é necessário para que esses bancos façam essa rentabilização das operações, né? E hoje, ou seja, esse quadro do país nosso, ele está com excesso de endividamento, ou seja, hoje aproximadamente 78% das famílias estão endividadas, no mínimo com uma dívida, né? E esse endividamento ele está muito concentrado no curto prazo, ou seja, já dívida em cima das operações de cartões de crédito, né, elas estão com uma participação de aproximadamente 80%, e isso gera esse grau de comprometimento de renda das famílias na casa de 49%. Então, onde que isso afeta? Exatamente na estimativa de recebimento, ou seja, a perda potencial em si, né? Então, isso interfere, sim, diretamente nesse spread bancário. E mesmo, historicamente, na média, esses grandes bancos têm operado com spreads bancários aí na casa de 12% a 16%, 18% ao ano, dependendo do tipo de operação de crédito. Então, esse salto que teve agora, ele está diretamente ligado a essa piora na qualidade do crédito, ou seja, essa incerteza na capacidade de pagamento das famílias, Eric. Que aí você coloca o risco, né, da inadimplência que o banco já assume ali no juro que ele vai colocar para o empréstimo de uma pessoa, empréstimo de um financiamento. Agora, Wagner, é porque a dúvida é o seguinte, muitos bancos operam captando dinheiro fora do país porque o juro é mais baixo. Então ele vai lá fora, pega dinheiro a 3%, 4% estourando, né, ao ano. E aí vai emprestar aqui, como você disse, a 12%. A diferença é muito grande mesmo colocando o risco de inadimplência. Tem como baixar isso, essa margem? Como fazer com que esse spread seja um pouco menor e fique o dinheiro um pouquinho mais barato para quem precisa pegar um financiamento? Sim, é que dentro disso a gente esbarra diretamente nos custos operacionais dessas instituições hoje e, logicamente, nessa carga tributária que é extremamente elevada. Hoje o Brasil, ele está com uma carga tributária mais elevada do mundo sobre as operações financeiras e operações de crédito. Então, aí, ou seja, existe esse componente que atrapalha muito essa possibilidade de redução das taxas. Tá? Outro ponto é exatamente o custo primário do dinheiro, ou seja, hoje na casa de 15%. Hoje o país nosso ele possui a taxa de juros mais elevada do mundo, né? Então, isso traz esse risco operacional muito mais elevado para as operações, ou seja, especificamente vela de crédito, e, logicamente, esses custos operacionais em cima desse spread bancário acaba dificultando um pouquinho essa possibilidade de redução das taxas, mesmo com esse custo de captação mais atraente lá fora, né? Mas aqui, quando se faz a internação desse dinheiro especificamente, aí entra mais esse monte de outras coisas, né? Outro ponto, Eric, é essa concentração bancária excessiva que existe no nosso país hoje também. Isso atrapalha demais. Freio? A economia? Sim. Hoje o Brasil ele possui a segunda maior concentração bancária do mundo, ou seja,
Aproximadamente 76% do volume financeiro transacionado no país hoje ele está concentrado nas mãos de 5 bancos, ou seja, Bradesco, Itaú, Banco Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ele fica atrás apenas da Holanda, né, onde existe uma concentração bancária de 99%, mas esse é um caso, ou seja, mais à parte, né? Equivale dizer que lá na Holanda existem, né, apenas 10 instituições, é maneira de dizer, evidentemente. E se a gente faz a comparação dessa concentração bancária existente hoje com essas outras grandes economias, exemplo, Europa. A Europa está com uma concentração bancária média na casa de 41%, mas em cima dos 10 maiores bancos e não em cima dos 5 maiores bancos. E aqui, por um outro lado, quando a gente enxerga o mercado americano, essa concentração bancária já está na casa de 39%, China 37%, enfim. Né? De fato, o Brasil está com uma concentração bancária, eu diria que bastante excessiva, e, logicamente, isso acaba encarecendo mais o dinheiro e diminui, né, essa oferta de crédito necessário para que a gente possa ter taxas mais adequadas mesmo, na verdade, Eric. O Wagner, a expectativa é que o Banco Central comece a cortar os juros a partir do ano que vem. Num cenário um pouquinho mais positivo, no final do ano, a partir aí de dezembro, na última reunião do Copom. E a gente sabe que a gente tem aquela cultura, né? Aqui no Brasil, quando os juros sobem, automaticamente já aumenta o custo das coisas, o custo do dinheiro, né? E quando os juros caem, eles não chegam, né? O custo não cai tão rapidamente assim. Caindo os juros, cortando os juros, quando que o consumidor começa a sentir reflexo? Não só o consumidor, mas a indústria e o empresário. Sim, esse movimento, Eric, em média, ele leva de 3 a 4 meses para que ele chegue na base da nossa economia como um todo. Por quê? Essa redução de taxa de juros a partir do instante que ela é efetivada, isso exige esse reposicionamento das operações de crédito dos bancos, né? E, logicamente, essa queda desse preço do dinheiro, ela não ocorre nessa mesma velocidade, sabe? Ela, via de regra, existe esse ciclo de redução de taxa, né? E, logicamente, essa redução do preço do dinheiro que afeta a nossa economia mais ali para frente. Então, essa redução, ela nunca ocorre do dia para a noite. 2, 3 a 4 meses, em média, para que chegue no chão do Brasil, dependendo do setor econômico que se opera. A gente às vezes observa isso até, por exemplo, no preço do combustível, né? Quando sobe, no outro dia já aumentou. Quando né, o petróleo cai, demora um tempinho. Acho que é meio cultural. Ô, Wagner Moraes. Exatamente isso. A gente fica numa eternidade. Exatamente. A gente brinca, né? Que aí desce de escada e sobe de elevador, não é mesmo? Exatamente isso. Maravilha. Exatamente. Wagner Moraes, queria muito agradecer a sua participação aqui no Real Time. Obrigado, viu, por você nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa questão do crédito, né, do aumento, do spread bancário. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para você, um grande abraço. Sim, eu que lhe agradeço imensamente. Ótimo final de semana, um abraço. Obrigado.